Esta foi a 4ª Energy and Climate Summit em Évora, em mais uma cimeira internacional que voltou a juntar a academia, a decisão política, os gestores públicos, o setor privado e a sociedade civil num debate sobre o futuro do setor dos transportes. Ao longo de 2 dias, falou-se muito do investimento na ferrovia, de novo material circulante, da mobilidade nas cidades do futuro, com anúncios importantes como o estudo de um novo terminal na linha Évora-Elvas, devido às indústrias do mármore, agricultura e hidrogênio. 25% das emissões vêm dos transportes. E acho que é uma excelente oportunidade para nós o fazermos. Não conseguiremos tirar todos os carros a combustão interna de um dia para o outro. Isso não será possível. Não conseguimos fazer toda a ferrovia. Não conseguiremos alterar o desenho das cidades que no século XX foram desenhados para carros também de um dia para o outro. Haverá sempre o curto, o médio e o longo prazo. Mas nós temos que ter esta noção, devido a estes alertas que temos, que é preciso acelerar. E eu penso que há, e que serão aqui apresentados ao longo destes 2 dias, por diversos especialistas, algumas destas soluções. Soluções que nos lançam um desafio de nós não sermos mobilizados por este medo destas coisas que estão a acontecer, mas sim pela esperança que estas soluções nos trazem aqui. Mas agora aquilo que nós temos que fazer é que depois de termos conseguido nestes últimos séculos fazer a revolução agrícola, depois de termos conseguido fazer a revolução industrial, depois de conseguirmos fazer a revolução tecnológica, agora aquilo que temos que fazer é a revolução para a sustentabilidade. E só assim nos vamos tornar guardiões do futuro. Por isso, esta é a hora de agir desta civilização, esta é a hora de agir da humanidade. Estamos em mobilidade, conhecemos os problemas da mobilidade, mas também temos que pensar que a mobilidade tem que funcionar para as pessoas e para o desenvolvimento das regiões. E por isso, a primeira nota que vos queria deixar é centrada no território e na forma paradigmática como o projeto Guardiões, focado na região Alentejo, nos mostra como o combate às alterações climáticas é uma responsabilidade de todos. Mas mais do que este impacto e destes encontros que são fundamentais para discutir, debater e criar consciência, é importante destacar aqui o trabalho fundamental que o projeto Guardiões tem feito junto do pré-escolar, do básico, do secundário. Já chegámos a mais de 5.000 estudantes a criar consciência, a criar informação, a mudar aqueles que são os hábitos. E eu costumo dizer que nada melhor do que influenciar. Nós em Portugal temos o ditado que é de pequenino que se torce o pepino, e nada melhor que influenciar os pequenos para podermos fazer a mudança. É muito importante de debater o papel da ferrovia na coesão territorial e no desenvolvimento socioeconómico, com especial oportunidade para as ligações transfronteiriças. O setor dos transportes é atualmente responsável, como aqui já foi dito, por cerca de 25% das emissões de gases com efeito de estufa, e o desenvolvimento da ferrovia é reconhecido como um dos instrumentos mais eficazes para atingir a neutralidade carbónica nos transportes, com grande impacto na coesão e desenvolvimento económico do território. Es nuestro gran esfuerzo y firme compromiso con ambos corredores europeos, con el corredor atlántico y con el corredor mediterráneo. Y en el corredor atlántico hemos hecho grandes avances y con vosotros lo seguiremos haciendo con la llegada de la alta velocidad a Galicia, con la inminente llegada a Asturias, con los avances en Extremadura y, por supuesto, no quedarán completos sin todas las conexiones transfronterizas y el desarrollo y la unificación de la malla de ferrocarril con Portugal. La tercera, precisamente, es expresar ese compromiso, una vez más, del Gobierno español para continuar en estos trabajos que nos llevarán a la futura conexión ferroviaria, tanto en materia de infraestructura como en materia de operación en alta velocidad con Portugal, y lograr una península mucho más conectada y verde que nunca, una forma de abrir puertas, de eliminar barreras y de potenciar estos entornos privilegiados. Sé que
contamos con los esfuerzos del gobierno portugués y yo os garantizo que del lado español no habrá retrasos ni frenos. Nuestro compromiso es total y necesitamos de los acuerdos conjuntos en materia transfronteriza e en materia de criterios de diseño e trazado. Neste momento existe vontade política para as concretizar. Neste momento existe capacidade financeira de financiar este tipo de infraestruturas e também de pensar novos financiamentos, favorecendo, tendo uma discriminação positiva relativamente a esta região e também a quem tem comportamentos mais sustentáveis. O país está neste momento a fazer um investimento grande, um investimento como não se via há muitas décadas no desenvolvimento, na expansão e na modernização da sua rede ferroviária. Um dos investimentos mais importantes ocorre, na verdade, neste território, ocorre aqui no Alto Alentejo, é a nova linha entre Évora e Elvas, atualmente em construção. Na verdade, é o troço mais extenso de nova linha que nós construímos no último século. Permitirá melhorarem muito as ligações entre Portugal e Espanha, mas também as ligações dentro de Portugal e as ligações dentro deste território do Alentejo, quer para passageiros, quer para mercadorias. E como o tempo urge, nós temos que ser mais eficientes, mais concretizadores, para que de facto possamos reverter os inconvenientes que este tipo de mobilidade que nós vivemos até hoje e que foi própria do século XXI possa ser revertida para um modelo que emita menos gases de efeito de estufa e, por consequência, possa de facto ser mais amigo do ambiente. Na realidade, o metro do Porto, independentemente da sua função dentro do sistema de mobilidade, não deixa de ter sempre em consideração que faz parte, é um elemento, do ecossistema. E esse ecossistema tem que ser, pensado de forma integrada. Deve haver uma visão holística que permita, que todos os modos se articulem devidamente e que respondam àquilo que é uma das condições que os nossos clientes colocam quando respondem a inquéritos sobre mobilidade. O primeiro, é a rapidez, o segundo é o conforto, mas o terceiro aspecto refere, a ausência de intermodalidade fácil entre os vários modos. Sacamos 500 coches que estaban aparcados en todo o centro histórico e o que fixemos foi revitalizar todo o centro histórico. Na medida en que se ve a bondade do proxecto e as rúas están libres, e se poden ver os edificios, e se pode limpiar, e non hai accidentes, e non hai fumes, e non hai ruído, e non hai contaminación, a xente é consciente, e os nenos poden salir á rúa. Porque unha das cousas fundamentales é que nunha cidade que é un almacén de coches, os nenos non teñen autonomía, os velliños non teñen autonomía, as persoas con discapacidade non teñen autonomía. Entón, o que decidimos foi ou coches ou persoas. E decidimos persoas. E iso implicou que a cidade medrou, que a cidade foi máis dinámica e que a cidade é un referente mundial neste momento. Non? E finalmente o país tinha o PETI, que é o Ferrovia, tem o PNI 2030 e está já a discutir aquilo que é o Plano Ferroviário Nacional, ou seja, aquilo que é o pós-2030. Está já a planear, e isso obviamente para a entidade que executa políticas públicas, que é a Infraestrutura de Portugal, é essencial. Ou seja, podemos começar a preparar para fazer o que vem aí a seguir. Está em consulta pública, o país vai discutir, haverá uma confirmação, haverá uma definição concreta daquilo que é o Plano Ferroviário Nacional, e um plano ferroviário é diferente de um plano rodoviário, tem associados serviços e infraestrutura, isso obviamente é importante, e obviamente dá um quadro de clareza ao país nesta área como nunca houve no passado. Quando nós falamos de ferrovia, estamos mesmo a falar de ambiente e de preocupações ambientais, porque quando nós investimos na ferrovia, estamos a investir no transporte coletivo e a retirar o transporte individual, a retirar carros da estrada. E cada vez é mais importante nós investirmos na ferrovia, até porque percebemos que os comboios são muito mais amigos do ambiente que o transporte individual, o carro, o autocarro e o avião. O que se sabe hoje, de vários estudos que foram realizados no nível europeu, é que não é possível, de todo, atingir as metas da neutralidade carbónica, nomeadamente as metas com que nos comprometemos já a partir de 2030, sem uma forte aposta na ferrovia. O setor dos transportes é um dos mais poluentes, representa cerca de 25% das emissões de gases com efeito de estufa, e o comboio é o modo de transporte mais eficiente e menos poluente de todos, e não é, como digo, de todo possível atingir essas metas sem apostarmos neste setor.
Hoje em dia, o transporte individual acaba por ser a maior escolha da grande parte da população, embora seja o transporte que, apesar de tudo, é um transporte que tem mais custos. Mas isto porquê? Porque é o que é mais fiável, é o que tem maior flexibilidade e é o que tem maior capilaridade. E, portanto, esta diversidade de ofertas deve, de algum modo, tentar competir com estas características, que é com a flexibilidade, com a fiabilidade. É absolutamente fundamental que os meios urbanos apostem cada vez mais na multimodalidade e na intermodalidade, ou seja, devemos criar condições para que operem diferentes modos de transporte e, para além de os oferecermos, eles têm que estar devidamente articulados entre si. Ou seja, devem estar coordenados não só ao nível da infraestrutura, mas também ao nível do tarifário e ao nível da informação. Neste momento, o nosso país está a fazer uma aposta gigantesca na ferrovia e, como é óbvio, não podemos descurar os outros modos de mobilidade. Porque a ferrovia por si só, a ferrovia não chega à porta de todos, não chega à porta de todas as indústrias. Infelizmente temos muita indústria que foi planeada e implementada com base na rede rodoviária, mas neste momento, quando se quer fazer a transferência dos modos de transporte rodoviários para a ferrovia, temos que fazer chegar toda esta indústria e o seu transporte de mercadorias à ferrovia. Portanto, é fundamental haver esta articulação. Isto na componente das mercadorias. Na componente mais pessoal, também tem que se fazer essa transferência em termos de passageiros e temos que ter um percurso que seja conhecido e que seja atualizado, que seja pago, tudo na palma da nossa mão, através de uma aplicação num telemóvel. Nós temos uma economia naturalmente assentada em bens, em serviços, e isso implica movimentarmos pessoas e movimentarmos mercadorias. E por isso é que nós precisamos assegurar que nos circuitos de logística urbanas as pessoas podem transportar os seus serviços para dentro das cidades de maneira sustentável, podem escoar das fábricas de uma maneira rápida e ecológica e que as pessoas podem se deslocar do seu trabalho para casa também de maneira sustentável. E isso é uma outra vantagem, é que permite não só ser sustentável, mas ter qualidade de vida. Temos regiões intermodais, mas apenas 2 a nível nacional. A zona da área metropolitana do Porto há mais de 20 anos e agora mais recentemente Lisboa. A intermodalidade, a integração tarifária para outras regiões do país é também ela fundamental. E temos disponível a tecnologia, temos disponível instrumentos financeiros como nunca existiram. E, portanto, cabe aos decisores políticos, autoridades de transportes, às câmaras municipais, às empresas privadas, congregarem esforços para que o país consiga atingir as metas da descarbonização. No segundo dia da 4ª Energy and Climate Summit e depois de abordada a importância da ferrovia na coesão territorial, a intermodalidade foi lançando um profundo debate sobre a utilização do transporte público, não só nas áreas metropolitanas, mas também nas regiões de menor densidade, como é o caso do Alentejo e de outras regiões do país. Se precisamos ou não de mais transporte público. E nesse sentido parece-me que é uma questão que não tem uma resposta linear. Em alguns casos precisaremos de mais, noutro caso precisaremos de mais adequado, noutro caso não será propriamente um transporte público como nós o entendemos, mas soluções mais adaptadas àquilo que são os territórios, nomeadamente aos territórios que aqui no Alentejo estão cada vez mais despovoados e, portanto, que não podem ter uma solução igual àquilo que são as soluções que nós preconizamos noutros territórios, como maior densidade populacional. Eu diria que precisamos de mais e de melhor transporte público. Por um lado, precisamos tirar partido da ferrovia que está em construção neste momento e que tem investimentos avultados, que têm que ficar ao serviço das pessoas e, nesse sentido, contrariar uma tendência das últimas décadas de desaparecimento da ferrovia do território. Portanto, o regresso da ferrovia e a proximidade às pessoas é fundamental para a sensação de pertença e de combater o isolamento. Nós não temos de apenas pensar em soluções de longo prazo que demoram a ser concretizadas, que esperemos que sejam concretizadas, que fazem falta ao país. Temos também de pensar em soluções do dia-a-dia. Sabemos que há municípios, e sabemos que um pouco por todo o país, também aqui no Distrito de Évora, também aqui no Alentejo, que têm avançado com essas soluções e que têm permitido que se melhore
um pouco a realidade, o paradigma daquela que é a oferta de transporte público. Mas, efetivamente, há uma oportunidade agora de se resolver alguns dos problemas que o país não conseguia resolver por falta de capacidade financeira, como referiu o caso da ferrovia, mas temos de continuar a apostar nas soluções de proximidade. Nós não precisamos de captar mais pessoas, que as pessoas já existem. O que nós precisamos é de lhes oferecer transporte público. Na generalidade do país, com exceção das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, não há oferta de transportes públicos que permitem a um cidadão equacionar, largar o seu carro para poder aceder a uma opção de transporte público. Em muitos casos é ainda mais dramático. As pessoas optam por não se deslocar, ou seja, não há mobilidade geográfica para aceder, por exemplo, ao emprego, simplesmente porque o salário percebido e recebido frente àquilo que é o custo de se deslocar em viatura própria é insustentável para essas pessoas. Portanto, é fundamental haver transportes. Se houver transportes, há passageiros. É necessário atuar em 2 níveis. Em primeiro, no desenho das ruas, possibilitando o reequilíbrio dos modos de transporte, dar mais predominância ao espaço alocado aos peões, às bicicletas e ao transporte público. É necessário também intervir à escala estratégica, à escala macro. E com isto temos os instrumentos de gestão territorial que têm um papel fundamental. Os planos diretores municipais, os planos de urbanização, os planos de pormenor, todos eles devem em conjunto promover uma nova forma de desenvolvimento da cidade. Uma forma de cidade e um modelo de cidade baseado na proximidade. Proximidade de habitação, de comércio, de serviços, de emprego. Apenas com a combinação destas 2 formas é possível conseguir atingir as metas de descarbonização que se pretende para o sistema de mobilidade. A questão da mobilidade é uma questão decisiva para o território. Depois a questão do transporte ferroviário é única porque, repara, ao longo de anos desinvestiu-se na ferrovia e investiu-se na rodovia. E, portanto, nós necessitamos que haja uma linha do leste efetiva, eletrificada, que haja uma ligação à cidade de Porto Alegre, que haja a ligação que está em construção e que está, de facto, já bastante adiantada, que ligue Sines ao Caia, e, portanto, ou seja, depois com possível ligação a Madrid e também a Lisboa, e isso está em construção e vai ficar em bitola de alta velocidade, por exemplo, entre Évora e Caia, 250 a 300 km, vai permitir também transporte ferroviário de passageiros. Depois, há um projeto que ainda ontem surgiu na Cimeira Alentejo, Algarve, Andaluzia, que fizemos em Merta, em Alcotim, que é a ligação de Évora para Beja. Essa está garantida na OP3, mas depois também a ligação de Beja a Faro, de Faro a Huelva e a Sevilha, para ficarmos todos muito mais conectados e muito mais próximos. Isso será muito decisivo, quer para a ligação transfronteiriça, quer para as dinâmicas do país e do Alentejo, em termos de dinâmicas regionais. Portanto, 2 temas essenciais, muito bem tratados ao longo destes 2 dias. E esta foi mais uma Energy and Climate Summit, a 4ª edição aqui em Évora, no Alentejo Central, onde foi debatido 25% do problema da crise climática, que são as 25% de emissões emitidas pelo transporte. E aqui, durante estes 2 dias, foram apresentadas soluções que vão passar por um novo desenho das cidades, que terão de ter menos carros. No novo desenho da cidade dos 15 minutos, uma cidade que privilegie as pessoas e que já não tenha toda esta quantidade, todos estes metros quadrados ocupados por viaturas em longas filas de espera. Mas também foi falado muito da frequência, da atratividade do transporte público. Um transporte público que deverá ser mais frequente, mais confortável, mais seguro e acessível para que as pessoas o possam utilizar. Nesta era da transição energética, da descarbonização, aqui foi falado também sobre como é que o Alentejo se está a desenvolver, com uma nova capital de desenvolvimento que nasce em Sines e com o investimento na ferrovia, que será essencial para que Portugal se torne mais exportador, utilizando a ferrovia, exportando mais para a Europa. Portanto, muitas soluções aqui em mais uma Energy and Climate Summit, soluções numa área tão importante como é esta da nova mobilidade do futuro. Nós temos encontro marcado para mais uma Energy and Climate Summit nos próximos dias 19 e 20 de abril em Porto Alegre, e o tema será a economia circular. E nós, no Hora de Agir, também temos encontro marcado para a próxima semana. Um abraço e até lá.